Fortemente armados, policiais do 1º Batalhão e do BME voltaram ao Morro São Benedito, em Vitória. Medo e tensão. Acho melhor não levá-lo para a creche hoje? Fiquei até com medo de levar ele. Você sabe se teve aula? Porque parece que não teve. Eu vim postar ele. Você está com medo? Claro, já tô, né? De acordo com a polícia, a criminalidade está concentrada principalmente nos bairros da Penha, Itararé e São Benedito. Na região, essas duas escolas funcionaram, mas a creche Rubens Duarte de Albuquerque e essa escola municipal Paulo Roberto Vieira permaneceram fechadas. Segundo os funcionários dessa escola, na tarde desta segunda-feira não teve aula e hoje os portões amanheceram fechados e não existe previsão de quando as aulas vão retornar. Sem informação nenhuma. Você está sozinho na escola? Só tem eu, o pessoal da limpeza e o pessoal da cozinha. Sem previsão de quando Sem previsão. De quando as aulas voltam, não tem previsão. Não, por enquanto ninguém informou nada. Sem telefone, sem nada. A própria polícia reconhece que existe uma guerra pelo comando do tráfico de drogas na região e, frequentemente, drogas são apreendidas por aqui. Durante uma das abordagens, foram encontradas mais de 100 pedras de crack. Os detidos foram levados para a delegacia de Maruípe. Primeira vez, eu não sei por quê, primeira vez. Não se envolvo com crime, não tenho feito nenhum, nunca botei minha mão numa arma, nunca usei droga, nada. Por que você acha que aconteceu isso com você hoje? Lugar errado, hora errada. Não sei. Você mora no Morro São Benedito? Morro São Benedito. Como é morar no morro hoje? Tá ruim, guerra, tá ruim. Muita guerra, a gente fica dentro de casa, tá ruim. Mas e essa droga que foi apreendida com você? Não é minha, não sei de quem é. E as apreensões não terminam por aqui. Homens do Batalhão de Missões Especiais localizaram 3 motos roubadas. As motocicletas estavam neste beco, no Morro São Benedito. Sem ser identificado, um dos militares contou como foi a ação da polícia. Estamos em patrulhamento tático motorizado na rua Tenente Setúbal, acesso ao beco que dá ao campinho do Morro São Benedito. Já verificamos as motos, puxamos via CIOS a placa, o chassi e foi constatado que as 3 são roubadas, sendo que uma está clonada. A Polícia Militar ocupa a região desde a madrugada de domingo. Na manhã desta segunda-feira, houve troca de tiros entre suspeitos e militares. Um rapaz de 18 anos foi detido. Curiosamente, aqui do alto do morro, avistamos a poucos quilômetros o quartel da Polícia Militar. Próximo também está a companhia do 1º Batalhão. Para este policial, a população precisa ajudar a combater o tráfico na região. A polícia faz o trabalho dela, a gente sobe, intensiva o patrulhamento, só que nós dependemos do apoio da população, em denúncias, que colaborem com a gente, porque é muito complicado para a gente subir o morro e não ter o apoio total da população. A gente sabe que tem morador de bem em cima, e a gente precisa do apoio total deles. Denunciem, indicam quem são os traficantes, onde estão as pessoas, onde estão guardados armamentos, drogas, para que facilite o trabalho da polícia. Velho, tá filmando, Mike? Eu já filmei! Ontem à noite teve assassinato no alto de um morro em Vitória. Olha só comigo, balança. Ivete dos Santos Júnior, de 25 anos, foi morto a tiros no beco Paulo Aires da Fraga, no Morro São Benedito, em Vitória, na noite desta segunda-feira. Segundo a Polícia Militar, o crime foi por causa de uma dívida com o tráfico. Nenhum parente apareceu e os PMs disseram que a vítima não é conhecida no bairro. O crime aconteceu a menos de 100 metros do ponto final do bairro, local onde ficam as viaturas da polícia.
Um homem foi morto a facadas nessa madrugada e foi no meio da rua, no bairro Bonfim. Testemunhas dizem que antes de morrer, o homem implorou por socorro. Acompanhe essa história dramática, Balança. O crime era o assunto entre os moradores da rua Alberto Lucarelli, no bairro Bonfim, em Vitória. Alguns chegaram a ouvir os gritos de socorro da vítima. Vi um barulho de pessoas. Aí depois eu vi uma pessoa gritar pela mãe, pedindo socorro, uma vez só. Depois pediu 3 vezes me acorde e não ouvi mais nada. Eu ouvi o grito da pessoa, por favor, me ajuda, socorro, e chamou pelo nome de uma pessoa, parece Mário, Romário, alguma coisa assim. Mas realmente a gente não pode nem chegar na janela para olhar, a gente não pode fazer nada. Estou muito assustada porque mexeu muito a gente escutar uma pessoa pedindo por ajuda e você no mundo de hoje não poder fazer nada, nem mesmo ajudar uma pessoa pedindo socorro, embora seja lá o que tenha acontecido. A polícia disse que o homem era conhecido como Jefferson e aparentava ter 40 anos de idade. Ainda de acordo com os militares, ele era usuário de drogas. Testemunhas disseram ainda que Jefferson teria discutido com 3 homens antes de ser morto. Ele foi ferido com uma facada no peito, não resistiu e morreu aqui no meio da rua. A gente pode perceber que tem a faixa usada pela Polícia Civil para isolar a área, além de material usado pelos peritos. O assassinato aconteceu nesta madrugada. Violência que causa medo. A violência aqui está meio tensa, né? Se preocupa muito os moradores daqui, né? Era um bairro tranquilo aqui. Ultimamente está meio tenso aqui. Fica a voz da pessoa na mente, entendeu? Provavelmente pro resto da minha vida. Aquela voz clamando desesperadamente por socorro e você, infelizmente, não poder fazer absolutamente nada. É muito triste. Pânico e medo. É dessa forma que os moradores do Morro do Jaburu estão vivendo. Poucos se arriscam a sair nas ruas após o tiroteio, que aconteceu às 10h30 da noite de ontem. Os tiros aconteceram aqui, na escadaria de acesso ao morro. 2 jovens que escutaram os disparos saíram para ver o que estava acontecendo e foram surpreendidos por 10 pessoas, que a polícia acredita ser um grupo rival que tentava invadir o morro. Na tentativa de fuga, um dos jovens, Carlos Eduardo do Carmo Nascimento, de 27 anos, levou um tiro nas costas. Foi encaminhado ao Hospital São Lucas e, segundo a polícia, terá alta hoje. O outro, identificado apenas como Betinho, continua desaparecido. Nós não sabemos se ele está em poder do grupo do pessoal do bairro da Penha ou se ele fugiu e está refugiado em alguma residência ali próximo. 11 dias atrás, outro confronto também no morro deixou mais vítimas. Um rapaz de 18 e outro de 20 anos morreram baleados. Outras 2 pessoas foram encaminhadas feridas ao Hospital São Lucas. As brigas para a posse dos pontos de venda de drogas estão tornando cada vez mais comuns esses conflitos. O Jaburu ele enfraqueceu o controle do tráfico lá em disputa interna entre o Tonho e alguns gerentes dele. Em decorrência do Tonho ter fugido da delegacia de Pedro Canário, ele não poder estar no morro por estar sendo perseguido pela polícia, ele enfraqueceu o poder dele e nós acreditamos que, em decorrência desse enfraquecimento, o bairro da Penha está tentando ocupar o Morro Jaburu. A vítima é Carlos Alberto Santos Gonçalves, de 27 anos. Ele foi morto a tiros por volta das 9h30 da noite na rodovia Serafim Derenze, em São Pedro V, Vitória. A polícia ainda não sabe o que motivou o crime, mas, segundo a família, o homem que já esteve preso por tráfico era usuário de drogas. A esposa de Carlos entrou em desespero ao ver o corpo do marido e precisou ser amparada por familiares. Minutos antes, um outro homicídio aconteceu também aqui na capital. O Átila dos Santos, de 19 anos, foi morto com 29 tiros no alto do Morro do Jaburu. Só que este crime a nossa equipe não conseguiu registrar. Quando nos encaminhávamos para o local, nós fomos impedidos de prosseguir por homens armados que ameaçaram atirar contra o nosso carro. A mulher saiu de casa com um prato à mão para ver o helicóptero da Polícia Militar sobrevoar a comunidade. No ar,
E em terra, cerca de 30 policiais militares, inclusive do Batalhão de Missões Especiais, intensificavam as buscas a supostos traficantes no Morro dos Alagoanos, em Vitória. A operação foi motivada por denúncia encaminhada ao Centro Integrado de Operações e Defesa Social, o CIODES, e repassada à 2ª Companhia da PM. Fomos informados pelo CIODES que vários elementos armados haviam determinado um toque de recolher por volta de 10h30 no bairro Alagoano, aqui em Vitória. Esse toque de recolher seria por conta do quê? Por conta da morte do traficante vulgo Tubarão, que ocorreu há 2 ou 3 dias atrás. A ação da polícia ocorreu na mesma semana em que Stefano Soares da Silva, de 27 anos, conhecido como Tubarão, foi morto em frente ao centro comunitário do bairro. Ele foi atingido por mais de 20 tiros e ainda apedrejado pelos assassinos. Com uma extensa ficha criminal na justiça, Stefano cumpria pena de regime semiaberto e, na hora em que foi morto, deveria estar no presídio de Viana. Só que, segundo testemunhas, Tubarão estava no morro para tirar satisfação com um grupo rival que teria baleado um de seus comparsas no fim de semana. O traficante era tão poderoso na região que ontem ocorreu toque de recolher em várias escolas da capital. Mas a pergunta que se faz é: como o homem que cumpria pena em um presídio comandava o tráfico em um morro? E mais, por que ele estava no morro no lugar de estar na cadeia? Nossa equipe de reportagem tentou uma explicação com a Secretaria de Justiça que administra os presídios capixabas, mas não foi atendida pela manhã. A Sejus apenas confirmou que Stefano Soares era mesmo detento do regime semiaberto e que deveria estar na cela quando o crime aconteceu. Ao final da operação, os policiais militares apreenderam no Morro dos Alagoanos esta pistola 380, com munição, inclusive uma de prata. A arma estava em poder deste adolescente de 15 anos que foi apreendido. A Polícia Militar ela vai continuar cumprindo o papel dela. Policiamento ostensivo, 24 horas. Dependendo da ocorrência, solicitamos apoios. E no caso aí, a polícia está presente. Se houver qualquer necessidade, sempre vai haver apreensão, detenção. As pessoas do bairro podem ficar tranquilas, Alagoano, Morro do Quadro, Caratuíra, a Polícia Militar, ela está presente aqui com o policiamento da 2ª Companhia, primeiramente, e se houver necessidade, como eu disse, apoio de outras guarnições. Um braço armado do tráfico do bairro da Penha. Foi assim que a Polícia Militar intitulou estes 5 traficantes, detidos nesta terça-feira, próximo ao ponto final do próprio bairro em Vitória. Uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão foi efetuada por policiais da Rotan. Além dos traficantes, a polícia encontrou 3 armas, sendo 2 espingardas calibre 12 e uma pistola 380, além de munição de vários calibres. Com os criminosos estava este carro, roubado no último fim de semana na capital. Foram encontrados ainda frascos de uma substância entorpecente inalante, conhecida como loló. Foram localizados numa laje 5 indivíduos que se portaram em atitude suspeita, que motivou a extensão da abordagem a essa residência também. Entre os detidos, Wilson Climado Rod, 18 anos, e Marinaldo dos Reis Gomes, 23, e 3 menores de idade, um de 17, outro de 16 e um de 15 anos. Wilson, conhecido como Caveira, seria o líder do tráfico no ponto final. Com certeza ele participa do braço armado do tráfico. A PM não confirmou, mas a suspeita é de que esta munição de calibre .40 apreendida seja de um lote da Polícia Civil, que foi desviado recentemente. As armas apreendidas pela Rotan eram usadas na guerra do tráfico de drogas que acontece no Complexo da Penha, entre os traficantes do Ponto Final, Beco 2 e São Benedito. Vários líderes foram detidos e estão presos, e isso foi muito rápido. Isso causa uma instabilidade na região, na tentativa de pessoas que não eram líderes de se tornarem líderes. Contudo, a polícia está atenta e atuando lá rotineiramente, diariamente, para que mantenha a segurança, mantenha a ordem no local.
A droga foi trazida do estado do Mato Grosso, na divisa com o Paraguai, por este senhor, um motorista aposentado de 72 anos. São 11 quilos de pasta base de cocaína. O material era embalado em bexigas e escondido dentro do tanque de combustível deste carro. Era a 5ª vez que Jurandir Barbosa fazia este percurso. Além de ser um idoso, é por causa também do perfil. Ele era um motorista de caminhão que conhece diversos estados e podia traçar diversas rotas. A droga abastecia todo o Espírito Santo, principalmente a região da Grande Vitória. O suspeito procurava seguir pelos pontos menos fiscalizados pela polícia nas rodovias federais. Jurandir Barbosa foi detido nesta terça-feira em Pedro Canário e levado para a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes na Serra. Ele, que já possui passagem pela polícia por homicídio culposo, alega que trazia a droga porque precisava de dinheiro. Por quê? Porque eu precisava comprar uma casa. Não comprei a casa e pedi meu carro, né? Só isso. Policiais militares ocuparam novamente a área considerada de risco no bairro do Bonfim, em Vitória. No alto do morro, nas escadarias e nos becos, o conflito entre as gangues rivais acabou em tiroteio. A briga seria pela disputa do comando do tráfico na região. Recebemos uma denúncia lá na Rotan que entre 8 a 10 homens armados no alto da escadaria dos trabalhadores, que é no bairro Bonfim. E viemos até o local e fomos recebidos a tiros quando chegamos no alto do morro. Durante o confronto, ninguém saiu ferido. Um adolescente de 17 anos estava armado e foi detido. Os policiais encontraram esta garrafa PET cheia de pedras de crack. Depois de quase 1 hora, a polícia deixou o morro. Mais uma noite de tensão. E os PMs avaliam também o comportamento dos moradores de locais onde o tráfico predomina. Eles ficam coniventes. Quando há uma troca de tiro ou então alguém é detido, eles descem uma forma de ou tentar tirar o detido da polícia ou então de uma forma que eles consigam se livrar da polícia o mais rápido possível, fugindo.